Graça e paz. Amém. Antes de iniciarmos aqui a palavra, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, estamos aqui na tua casa, diante do teu povo. Usa-me, Espírito Santo, como canal, Senhor. E que a palavra que sair que não seja de mim, mas seja direcionada, Senhor, às vidas que estão aqui. No nome de Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Amém. Meu nome é Janeide e hoje eu irei ministrar. O tema da minha ministração é: eu decidi tocar em Jesus, baseada na história da mulher do fluxo de sangue, né? E eu quero que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Vou ler somente 3 versículos. O 25, que diz: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. O 27 diz: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua vestimenta. E o 28 diz: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Por que eu escolhi essa história dessa mulher, né? E por que eu coloquei esse tema? Eu decidi tocar em Jesus. Nós lemos na palavra de Deus, essa mulher, a Bíblia não relata o nome dela, a Bíblia não relata se ela era casada, se ela tinha filhos, né? Nós só sabemos o seguinte, que essa mulher havia uma enfermidade, não é isso? E o que me chamou a atenção no histórico dessa mulher é que ela era uma mulher o quê? Desprezada pela sociedade da época, né? Ela era considerada uma mulher impura, mas ela ouviu falar de Jesus. Eu imagino, eu creio, né? Vou aqui conjecturar agora, que essa mulher estava na sua cozinha, essa mulher estava lá na sua varanda e ela ouviu o quê? A multidão na rua comentando: tá sabendo que Jesus vai passar por aqui? E tá sabendo que Jesus cura? E ela pensou: Jesus cura, é a minha vez. Por quê? Ela tinha ido a médicos, e vários médicos, a Bíblia relata, ela tinha gastado todos os seus recursos, mas vinha de mal a pior. E quando ela ouviu pela multidão que Jesus ia passar por lá, ela pensou: é agora, é a minha vez. E o que me chamou a atenção nesse momento é que aquela mulher, ela não foi perguntar aos discípulos se precisava tocar em Jesus. Ela não comentou com a vizinhança que ia tocar em Jesus. O que é que eu aprendo com isso? Que quando nós estamos sendo direcionados a fazer alguma coisa, irmãos, nós temos que ficar em silêncio. É nós e o Senhor. E muitas das vezes nós perdemos a bênção porque nós falamos demais, né? E eu aprendo com essa mulher o seguinte: ela saiu. Eu creio, eu imagino que ela colocou algum disfarce, ou um lenço, ou um chapéu. Ela colocou alguma coisa para ela não ser o quê? Identificada. Porque ela não podia, naquele momento, pela lei da época, ela não podia estar no meio da multidão porque ela era considerada impura, né? E aquela mulher foi, ela tomou essa decisão: eu vou ao encontro de Jesus, né? Mas ela ficou calada, ela não comentou isso com ninguém. Que isso sirva de exemplo para mim e para você. Aquilo que você for fazer no projeto, na direção de Deus, guarde para você, guarde entre você e o Espírito Santo, porque muitas vezes temos pessoas que não se agradam com a nossa bênção, com o nosso objetivo, não. Eu digo isso por experiência própria. E naquele momento aquela mulher foi ao encontro de Jesus e ela rompeu aquela multidão. E quando ela rompeu, ela não olhou outra coisa. Eu aprendo com essa mulher que nós não devemos olhar a circunstância. E aquela mulher, ela não olhou a circunstância. Ela foi e ela rompeu a multidão e ela tocou em Jesus. E essa é a melhor parte, porque quando ela tocou em Jesus, o que acontece? Aquela mulher, ela simplesmente para, ela treme, né? Porque Jesus naquele momento, ele vai e ele para. E ele diz: alguém me tocou. E os discípulos dizem: mestre, como assim? Então uma multidão aqui. Mas aquela multidão estava ali, encostava em Jesus, mas não tocou.
tocou em Jesus a ponto de sair virtude de Jesus. E aquela mulher não, ela tocou em Jesus e ela fez com que Jesus saísse virtude dele. E ele disse: alguém me tocou diferente. E isso serve para mim, isso serve para você. E quando a gente vem para a casa do Senhor, nós temos que fazer a diferença. Quando viemos à casa do Senhor, nós temos que tocar isso no Senhor e não virmos para cumprir apenas a agenda. Eu estou na escala, não. Nós temos que vir a ponto de tocar e sair virtude daquela mulher. Quando tocou, Jesus disse: alguém me tocou. E ela tremeu, e ela disse: agora. Mas ela falou a verdade: eu toquei em ti. E o que me chama a atenção nessa história é que ele disse bem assim, chamou ela de filha. Ele disse: filha, a tua fé, ela te tocou. A tua fé te sarou, vai em paz e seja livre desse mal. Ele não disse seja livre desse fluxo de sangue, não. Seja livre desse mal, porque nós sabemos que a doença é o mal. A doença não é para Deus, né? E o que me direciona a essa mulher é que há 20 anos eu também decidi tocar em Jesus. Há 20 anos, quando eu vim com um tratamento de gastrite, desde a minha mocidade. E quando os médicos diziam para mim: não tem mais jeito. E eu lembro que lá no hospital do HU, depois de vários exames, de vários tratamentos, sendo acompanhado por médicos, ele chamou no consultório e ele disse assim: olha, vá para casa, o seu caso é crônico. Eu estava com gastrite, H. pylori, úlcera, duodeno, bulbo todo deformado. Toda a região do meu estômago estava em deformidade. E ele disse: eu não posso fazer mais nada para você, vá para casa. E quando eu saí de dentro daquele consultório, eu não chorei diante daquele médico. Eu disse: eu não vou chorar diante do homem. Mas quando eu fechei a porta daquele consultório, que eu olhei para aquele corredor, diante do hospital do HU, eu disse: Jesus, aquela mulher de fluxo de sangue, aquela mulher, ela rompeu a multidão e ela tocou, saiu virtude e ela foi curada. E hoje eu estou rompendo esse corredor, Senhor, diante de uma palavra que o médico disse que era crônico, que não tinha mais jeito, mas eu toco em ti e eu vou ser curada. Alguns meses, foram 5 meses, eu orando: Senhor, a minha cura. E com 5 meses, a minha irmã me levou para fazer novos exames. Não mais lá no hospital, agora com outro especialista. Vamos procurar um médico, vamos pagar o que for preciso. Igual chegar lá, me sedaram e minha irmã me acompanhou e eu vou relatar apenas o que ela me disse. E quando o médico olhou pela tela, ele disse para ela: quem fez a cirurgia dela? E a minha irmã disse: não, doutor, ela nunca entrou no centro cirúrgico. Ele disse: entrou. E foi recente, porque existe aqui 3 cicatrizes de úlcera. Ela não tem mais nada, leva para casa. E são 20 anos, completou 20 anos que eu fui curada. Foi no mês de maio. 20 anos que eu não sinto mais nada. Há 20 anos que eu não tomo mais nenhuma medicação para a gastrite. E eu louvo a Deus. Eu toquei também no Senhor Jesus. Há 5 anos atrás, quando eu entrei no processo de depressão, e eu cheguei aqui no Rema arrasada. Vitória, que me atendeu, ela viu como eu estava. Mas ao ouvir essa palavra de cura, da fé, eu comecei a usar a fé e eu fui livre da depressão. Eu tomava medicação todos os dias, sendo acompanhada por psicólogo, psiquiatra, mas eu ouvi a palavra da pastora Maísa sobre a fé. Um dia eu tomei remédio, no outro dia eu não tomava, e no outro dia eu não tomava, e hoje eu não estou mais tomando medicação. Eu não tenho mais ido à psiquiatria porque eu me dei alta, porque eu estou vivendo essa palavra do reino. Uma palavra que faltava dentro de mim era essa palavra. Eu sou de outra congregação, mas faltava algo. E o Rema mudou a minha vida. E eu aprendi com essa mulher de fluxo de sangue. E quando nós tocamos em Jesus, nós travamos algo, né? Quando tocamos em Jesus, mudamos rota, porque onde Jesus passa, algo novo acontece. Eu louvo a Deus por essa palavra. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha
Rema, a toda a direção do Rema que me acolheu. E eu quero encerrar essa palavra dizendo: o que você tiver de fazer, conte apenas para Jesus. É com Ele, o seu negócio é com Ele. Eu tinha um propósito de fazer a minha faculdade, mas o Senhor disse: não, o seu projeto é outro. Eu tenho algo para você. E me colocou aqui no Rema. Eu nunca tinha assistido uma aula do Rema, nunca tinha ouvido falar do Rema, mas eu disse: eu vou ali no Verbo da Vida fazer esse Rema. E eu estou aqui, saindo do Rema, glorificado, mas o Rema começa, sabe? Quando eu sair dessas portas, eu chegar na minha casa, é onde vai começar o Rema, é na minha vizinhança, é no meio do povo lá fora, e o Rema vai começar na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero encerrar essa palavra orando. Amém. Espírito Santo, eu ministrei aquilo que tu colocaste no meu coração. Tu sabes que eu fiz vários rascunhos, mas aqui eu encontro diante desse povo, Senhor. E eu te agradeço porque tem me trazido a este lugar, Senhor amado. Um lugar de transformação, um lugar de renovo, um lugar de refrigério, Senhor. E eu te agradeço pela vida de cada um aqui. E que essa palavra venha trazer efeito na vida dos meus irmãos. No nome de Jesus, eu te louvo, eu exalto o teu nome